boa tarde, professores e estudantes da rede. Que bom falar com vocês mais uma vez. Meu nome é André Ricardo, estou falando diretamente aqui do CIEP, Centro de Inovação da Educação Básica Paulista, para mais uma atividade do programa antirracista. É isso mesmo, Educação Antirracista. Aquele programa que nós esperamos o mês inteiro para chegar a última segunda-feira para fazer esse programa especial para vocês. E a aula de hoje promete muita interação, porque nós temos dois convidados incríveis e também temos uma atividade mão na massa, que é feita aqui do CIEP. Então, para quem não conhece, o CIEP é um espaço que tem 7 salas muito interessantes. A primeira é o Hub de Inovação. É um espaço para startups, para início de projetos. A segunda sala é a Computação na Prática. Trabalha o pensamento computacional, linguagem de programação, exercícios e atividades que são plugadas e desplugadas. Aí nós temos a sala 3, que é um estúdio, onde faz gravação de áudio, de vídeo. Fica muito bacana as atividades. O espaço 4 é a nossa sala Maker, também chamada de computação descomplicada. Isso mesmo. A gente trabalha a robótica sustentável, mas também trabalhamos com eletrodos, componentes eletrônicos. Aí nós temos o espaço 5, que é a cultura digital. É aquele espaço para quem gosta de pensar nas redes como um todo. Fotografia, televisão, cinema, áudio, vídeo, tudo isso e muito mais. A sala 6 é uma sala de robótica. E também trabalha a modelagem e a prototipagem. É muito bacana. Ali eles trabalham com Arduino, microbit. E nós chegamos no espaço 7, que é esse onde estou hoje. É um espaço chamado prototipagem e fabricação digital. Aqui nós trabalhamos com cortadora laser, impressora 3D e muitas outras coisas. Todas essas atividades aqui, essas estruturas que estão em cima dessa mesa aqui, todas foram criadas nessa sala durante as aulas e são desenvolvidas aqui. São as nossas trilhas formativas. E como que faz para chegar até o CIEP? Vai aparecer aqui embaixo para vocês, pessoal. Basta vocês entrarem em contato com o nosso site, que está aqui embaixo, tá? E também pode ser através do nosso telefone, né, que também é o WhatsApp, também é Telegram, né, que vai aparecer aqui embaixo também. A gente precisa que a gente entre em contato para fazer esse agendamento. Outro meio de comunicação com a gente é o nosso Instagram, @CIEP. É isso mesmo. Lá você vai poder saber de tudo que acontece aqui nesse espaço, as nossas atividades. Lembrando que esse é o primeiro centro de inovação, que fica aqui em São Paulo, na Pompeia, na rua Padre Chico 420, dentro da Escola Zuleika de Barros. Mas esse é o primeiro, porque tem outros 20 espalhados pelo estado todo que estão sendo inaugurados muito em breve. Um dos próximos será em Sorocaba. E é muito legal a gente conversar sobre essa trilha de educação antirracista, né? Semana passada mesmo, eu visitei algumas escolas e verifiquei que várias dessas atividades que estão sendo propostas estão realmente chegando até os estudantes. E nós ficamos muito felizes em saber isso. Eu verifiquei também que a Diretoria de Ensino de Tapecerica da Serra também já está fazendo as suas lives sobre educação antirracista. Passamos também na PEI, que é Joaquim Fernando, que também está trabalhando atividades muito interessantes dentro dessa área de trilha antirracista. Então, é muito bom saber que isso está realmente acontecendo, chegando até a nossa rede. Na aula de hoje, nós temos uma atividade de mão na massa, feita aqui no CIEP pelos professores Marcelo e Rodrigo. Eles vão trabalhar um pouco a parte de projetos, desenvolvimento do empreendedorismo negro. E falando nisso, a gente tem 2 assuntos para debater hoje, que é o empreendedorismo negro e o Black Money. Quem vai fazer essa interação com a gente vai ser a Naomi Oliveira. Ela tem 2 convidados incríveis, que é o Iago e o Marcos. Então, Naomi, agora é com você. Obrigado a todos. E fique até o final. Nosso chat estará aberto para todas as interações, para a gente fazer todo esse acompanhamento. Mande suas perguntas e seus comentários. Tá bom? Agora é com você, Naomi. Oi, gente. Boa tarde, André. Boa tarde a todos. É um prazer estar com vocês aqui mais um mês na nossa trilha de educação antirracista do Centro de Inovação, em parceria aqui com a gente da IFAP. Eu sou a Naomi Oliveira, para quem ainda não me conhece. Eu estou aqui todo mês. A gente traz um assunto para a gente conversar sobre a questão da educação antirracista. A gente já falou nos meses anteriores sobre resistência, a gente já falou sobre racismo estrutural, sobre representação negra na mídia, entre diversos assuntos, e sempre, como o André falou, depois com uma atividade mão na massa para você saber como desenvolver esse assunto na sala de aula com o seu estudante, levando tecnologia e inovação para eles também.
E agora, né, é meio que a gente vai começar uma segunda temporada, né, dessa nossa programação, onde na primeira a gente trazia mais conceitos, explicava um pouco mais sobre alguns assuntos. Agora a gente vai trazer algumas pessoas para conversarem com vocês, pessoas que estão atuando na área, pessoas que têm muito a dizer sobre o assunto. A gente vai desenvolver esse bate-papo, vocês vão trazer dúvidas, eu já tenho as minhas pré-anotadinhas para perguntar, e a gente vai conseguir ter esse diálogo mais com a ponta. Então, os estudantes que têm projeto de vida ou têm interesse em entender um pouco mais sobre alguns assuntos vão poder conversar com essas pessoas e os professores também ter uma visão mais completa, né? Quando a gente fala de empreendedorismo, do conceito, né? A gente já trabalhou um pouco disso. Agora, como é que é uma pessoa que está empreendendo na ponta? Então, a gente vai ter essa oportunidade de conversar com diversas pessoas do mercado, pessoas muito especiais que aceitaram o nosso convite. E hoje a gente vai falar sobre empreendedorismo negro, né? Muitas pessoas entendem como afroempreendedorismo e black money. Inclusive, sobre black money, a gente falou com uma das idealizadoras e CEOs do movimento Black Money, com a Nina Silva, no Esquenta do Movimento Inova, tem lá no canal do Centro de Inovação, do Centro de Mídias, quem quiser lá rever, acho que vale muito a pena. E a gente vai falar um pouquinho sobre o empreendedorismo negro. É bem importante a gente falar por que empreendedorismo negro. A gente já estudou nas aulas anteriores um pouco sobre racismo estrutural, então a gente entendendo que a gente tem uma estrutura e uma sociedade racista, a gente entende que também a questão do empreendedorismo já é um desafio extra para a população negra e periférica. Tanto que muitas vezes, né, eu até falei isso no programa do ano passado, sobre o programa da consciência negra aqui do Centro de Inovação, que eu sempre vi que eu tinha vocação para gestão. Mas se você fizer até uma busca rápida no Google ou qualquer outro buscador empresário e colocar as imagens, você não vai ver uma pessoa parecida comigo, parecida com um dos nossos entrevistados. O imaginário popular coloca que o empreendedor, né, que o empresário, que o gestor não é a pessoa, não vem a pessoa negra nesse lugar, né, como empreendedor, como empresário. E isso é uma coisa que vai se perpetuando e é uma coisa que é sistêmica, né? A gente tem pesquisas e números que a gente vê que o empreendedor negro tem muito mais dificuldade de conseguir um investimento para o seu negócio, por exemplo. E aqui hoje eu trouxe dois empreendedores que são muito importantes, né, dentro do cenário de inovação e empreendedorismo de Salvador, que são muito importantes, inclusive, na minha trajetória, né, enquanto gestora, e que são, né, empreendedores negros, periféricos, que não só, né, já serem empreendedores já é uma resistência, já é algo muito importante e significativo, mas através de seus negócios, né, também fomentam o empreendedorismo com a periferia, né? O Marcos também é uma pessoa muito importante, um articulador dentro do ecossistema de inovação que traz e fomenta que empreendedores negros avancem, faz contato com o investidor que está ali fazendo a ponte acontecer no dia a dia. Então, queria já apresentar aqui para vocês, vou ler a bio deles para vocês conhecerem, e aí depois a gente começa o nosso bate-papo. O Marcos, ele é empresário pioneiro em automação residencial na Bahia, com 16 anos no mercado, fundador da startup Go On Turismo, presidente do Fórum de Jovens Lideranças Empresariais da Bahia, diretor de Relações Institucionais da Confederação Nacional do Jovem Empresário, a CONAGE, e é embaixador da Signalary. Meu inglês é ótimo, né, gente? Meu inglês é Joel Santana, como eu falo com os meus amigos. Já o Iago, ele é designer gráfico de formação, é especialista em inovação digital pela Digital Innovation One, mentor e consultor em comunicação e negócios, idealizador e CEO da Traz Favela Delivery e coordenador de inovação na AGE Bahia, que é a Associação de Jovens Empreendedores da Bahia. E tanto o Marcos como o Iago foram mentores, né, do Movimento Inova do ano passado. Então, os estudantes que estiveram com a gente ano passado, quando vê os rostinhos deles, já vão reconhecer. Eles estavam ano passado aí orientando os nossos estudantes e os nossos professores. Sejam muito bem-vindos, Iago e Marcos. Dá um oizinho para a galera aí. Olá, galera. Olá, pessoal. Boa tarde a todos. Boa tarde, boa tarde. Vamos lá, vamos começar a nossa conversa. Primeiro, queria saber de vocês
como foi o despertar de vocês para o empreendedorismo, quando isso tudo começou? Então, acho que eu vou começar com o Marcos, aí na sequência o Iago já responde. Quando eu comecei a empreender desde muito cedo, né? Antes de tudo, assim, agradecer o convite, né? Agradecer ao André, agradecer a Naomi também, né? E pelo espaço, e vamos lá, vamos tocar. Acho que desde pequeno eu me entendia como... Eu era empreendedor, mas eu não entendia que eu era empreendedor. Tá? Então, assim, eu lembro que eu criava passarinho, aí eu vendia passarinho. Isso eu tinha uns 9, 10 anos. Depois eu fui vender pipa. Eu fazia as mesmas pipas, a raia, né? Eu fazia tudo. Então, pegava talisca, né? Exportava e vendia. E em algum momento eu comecei a trabalhar fazendo sorvete. Aquele sorvete de concentrado, tipo de Tang, né? De Kisu. Então, aqueles sorvetinhos lá, eu vendia aquilo ali em algum momento quando eu era adolescente. Logo em seguida, eu lembro que eu fiz o Cefet e eu fiz o curso de edificações. E aí eu fui trabalhar em obra, trabalhei em 3 construtoras, né? Então eu tive uma experiência bacana nessa área, só que eu entendia que eu poderia mais. E eu não gostava muito daquela sensação de bater o cartão e de estar todo dia no mesmo lugar fazendo a mesma coisa. Então, eu entendi que aquilo ali, para mim, era um limitador. E aí eu busquei o empreendedorismo. Eu lembro que quando eu estava pesquisando sobre sistemas de automação de casas inteligentes, isso tem uns 17 anos, aí eu vi um curso aí em São Paulo, né? Fui para São Paulo, juntei o que eu tinha de grana, fui para São Paulo. Quando eu voltei, eu pedi demissão da construtora que eu trabalhava, para abrir a primeira empresa do segmento na Bahia. E eu estou à frente desse negócio até hoje. Então, a gente acumula aí mais de 1.000 clientes em carteira, temos aí algumas premiações nacionais. Então, esse aí foi o meu início, né, empreendedor. Depois, eu acabei abrindo outros negócios, mexendo com startup, mas esse aí foi o meu início aí do empreendedorismo. Maravilhosa trajetória. Já desde pequeno já estava ali a semente do empreendedorismo. E você, Iago, como foi o seu despertar para o empreendedorismo? Minha jornada foi um pouco diferente da de Marcos. Eu desde novo, na verdade. Primeiro eu vou fazer a mesma coisa que o Marcos fez. Obrigado pelo convite, Naomi e André. É sempre um prazer contar um pouco da minha história e estar com vocês, na verdade, também. Minha vida no empreendedorismo começou bem, assim, meio aleatório, eu falo normalmente, que assim, eu sempre fui o cara das ideias, por ser designer desde novo, como minha mãe mesmo fala. E a cabeça que doendo. Então, eu acabei entrando muito nesse meio de empreendedorismo, criando ideias e tentando vender essas ideias. Nesse processo, eu acabei vendendo, já fiz licor para vender, já vi geladinho, que é o chup-chup, sacolé, dependendo da região, muda o nome, mas já fiz algumas coisas, já abri um buffet com minha mãe um certo período. Isso tudo com 13, 14, 15 anos. Com 16 anos já tive bar e restaurante. Então, meio que buscando essas ideias assim, meio malucas, acabei entrando no meio de empreendedorismo, que antes para mim não era empreendedorismo, era alguma forma de ganhar dinheiro para pagar algumas contas, então comprar algumas coisas que eu queria vender alguma coisa através do poder de venda. Aí, de uns anos para cá, voltei a trabalhar a CLT, comecei a trabalhar na área de comunicação, em agências, em empresas em gráficas. Aí tive a oportunidade de trabalhar em uma aceleradora de startups, que antes eu não sabia o que era startup, nem inovação, nem empreendedorismo, não sabia bem essa estrutura que eu sei hoje. Aí acabei entrando nesse meio de startup por um empurrãozinho de Marcos também, né? Ajudou bastante nesse processo. Mas foi entrando, acabei me especializando aí nessa área de startup, conhecendo um pouco mais sobre aceleração, incubação, todo esse processo de empreendedorismo de inovação. E daí para frente, criei uma startup que é a Atrás da Favela, já estou com outra
meio que engatilhada também, fora que eu sou mentor em algumas outras empresas aí, então a caminhada foi bem longa nesse processo. Sim. E vocês falando, a gente, é engraçado, quando a gente conta a nossa história, ela vai direto, né? Ela é mais simples, mas a gente sabe que tem muitos desafios, né? Para a gente conseguir, né, até mesmo se entender enquanto empreendedor, né? Que às vezes a pessoa vê a tia do cachorro quente, a moça que vende o Avon, a joia, não vê ela enquanto empreendedora, né? Enquanto empresária. Se tem esse desafio de até mesmo de se reconhecer, né? Pessoas pretas e periféricas enquanto empreendedoras, enquanto empresárias. E como vocês lidam com toda essa questão, né, dos desafios de ser um empreendedor negro periférico e quais foram os principais desafios aí nessa jornada? Vou manter a ordem, vamos lá. Primeiro, Marcos. Quando eu comecei a mexer com o sistema de automação, era engraçado porque tinha um cenário que era meio complexo, porque eu era um jovem, bem jovem, negro, periférico, e que abria um negócio no mercado de alto luxo. Então, o produto que eu comecei a vender era um produto que não eram para as pessoas que estavam ali no meu redor. Então, eram as pessoas que estavam aí nos bairros nobres, os grandes condomínios, os alfaviles, esses grandes prédios, grandes mansões. E não ter visto isso como um empecilho, para mim, foi muito importante. Tá? Então, eu realmente quis fazer. Eu queria ter uma empresa, eu queria ter um negócio, eu queria trabalhar com tecnologia, eu queria trabalhar com construção civil. Então, isso para mim foi bem importante, porque o cenário não era um cenário que era favorável, muito favorável para mim. Então, hoje eu tenho um nome e um sobrenome, que inclusive o nome de minha empresa é meu sobrenome, que é Casais. Ter hoje a empresa sendo como uma das principais referências no mercado de alto luxo na cidade, para mim é muito gratificante. Mas, como o Naomi falou, não foi fácil. Tá? Então, eu passei por alguns perrengues, mas quando a gente quer, a gente vai lá e consegue. Né? Enfim, eu tive uma estrutura, né, mais interessante, familiar, mas não foi algo simples de fazer, simples de entregar. Mas está aí, né? Está feito e a gente continua aqui trabalhando. No minha jornada aí já foi meio que um processo meio árduo, que assim, eu sempre fui funcionário e os meios que eu trabalhava sempre era assim, tinha pessoas negras na liderança. Pelo menos, tipo, antes de entrar nessa área de inovação, sempre era pessoa trabalhando direto junto com pessoas negras, então nunca foi um incômodo, assim, nessa vivência. Mas quando eu comecei a entrar muito nesse meio, eu comecei a sentir um pouco de dificuldade por causa assim, eu não sabia o peso disso até entrar, que quando eu entrei nesse ecossistema tinha poucas pessoas negras, na verdade só tinha 2 pessoas negras. Então, eu senti um peso assim poxa, eu não me sentia representado nesse meio. E eu sinto até hoje que influencia no meu negócio, por ser um negócio literalmente que lida com a periferia. Meu público é diferente do de Marco, que eu lido diretamente com a favela, com a periferia, o povo preto, principalmente aqui em Salvador, que é mais de 70% da população é negra. Então, tipo, eu tenho muito essa coisa de, poxa, olha como tá onde eu atuo, mas quando eu levo esse produto para trazer mais pessoas, ainda eu sinto um pouco de preconceito. Então é algo que essa luta do empreendedorismo, principalmente nessa frente que eu tô, é sempre constante. Sim, sim. Além de você ser um empreendedor, você também está ali na ponta, né, desenvolvendo empreendedores negros. Para contar um pouco do background que a gente está falando aqui, né? A gente já se conhece há bastante tempo. O Iago está à frente de uma
startup, que é o Traz Favela, que é uma startup voltada, que a gente fala, se a gente for falar o serviço, parece algo simples, mas né, ela está muito mais para o desenvolvimento, né, de empreendedores periféricos e também para que as pessoas que moram na periferia também tenham o seu direito completo enquanto consumidor, né? Então, os aplicativos que vocês delivery, eles não atendem regiões periféricas. E aí o não atendem os moradores que gostariam de fazer os seus pedidos, não são contemplados, como os empreendedores que estão lá também não. Então, o negócio do Iago está justamente para atender essa região, então, para desenvolver os negócios dos empreendedores negros e também dar esse direito, né, a esse acesso às pessoas que moram lá. Então, é um empreendedorismo que também tem o desenvolvimento. E o Marcos, né, até como o Iago falou, muito pelo convite do Marcos, o Marcos, além de ser um empreendedor muito, uma história de sucesso dentro do ecossistema lá de Salvador, ele também tem muito essa visão, acho que até por isso ele já teve no AGE, agora está no CONAGE, né, porque ele tem muito esse papel, né, de buscar. Muitas vezes eu estava lá em casa estudando, fazendo uma coisa, não vai no evento, não, mas vai, é para ir. E eu chegava lá, estavam todos os empreendedores negros, que às vezes só tinham uma ideia, mas ele estava sempre ali, puxando a gente, chamando, vai para esse evento, vai para o outro, ajudando, dando dicas, orientando. Então, ele não só ele conseguiu chegar, né, de toda essa trajetória que ele contou para vocês, como ele também vem sempre puxando quem está atrás para que também consiga alcançar. Então, acho que muito esse sentimento de comunidade que a gente tem por conta do que ele começou, e também é algo muito importante, né? Se você é empreendedor aí na sua região, se você conhece um empreendedor, principalmente um empreendedor negro, eu acho que ter essa visão do senso de comunidade, da gente estar sempre se apoiando, eu acho que é algo muito fundamental. Continuando as nossas perguntas, um pouco desse lado do desafio de empreender, o que vocês diriam como assim, eu estou com uma ideia aqui, pode ser de um negócio de inovação e tecnologia, ou pode ser de um negócio um pouco mais tradicional. Quais seriam as orientações que você daria? Assim, se você quer empreender, esse é o primeiro passo, busque tal coisa. O que você diria para alguém que está pensando em empreender, ou até que já começou, mas está um pouco ainda perdido? E aí pensa que pode ser tanto um adolescente que está como você lá no início, mas vendendo a sua pipa, vendendo seu sorvete, como até um professor que tem o desejo de empreender. Vou começar pelo Marcos de novo. Então, vamos lá, né? Eu sempre digo que para você empreender com qualquer coisa, você tem que gostar. Por que você tem que gostar? Porque no início, as possibilidades de dar errado são muito grandes. E você vai precisar ter uma certa resiliência, uma certa ousadia de continuar mesmo as coisas dando errado. É claro que a gente precisa ficar muito atento, né, em não estar insistindo demais em algo que não vai para frente. Isso é importantíssimo também. Mas você tem que gostar muito do que você faz, porque depois que você toma uma primeira, segunda, terceira porrada, você acaba, né, perdendo o gás e deixando o negócio de lado. Tem uma outra coisa que é muito importante. Sempre façam contas. Marcos, em que sentido? Eu vou dar um exemplo. Tem gente que faz assim, eu vou comprar ali uma água de R$1 e vou vender de R$2. E R$1 é o meu lucro. Não é. Porque nessa sua conta aí tem que entrar o gelo, tem que entrar a caixa de isopor que você comprou, tem que entrar o transporte, tem que entrar o seu almoço, tem que entrar tudo isso. Se não entrar isso, se você não colocar isso na sua conta, no final, quando você for fazer conta, nunca vai sobrar dinheiro. Isso serve para qualquer negócio. Se você não tiver controle real financeiro do que você está fazendo, do que você está vendendo, você não sabe se você está ganhando dinheiro ou se você está perdendo dinheiro. E, às vezes, o que acontece com os empreendedores é que, às vezes, eles entram num buraco de dívida e que é tão grande que, às vezes, passam anos para poder resolver. Enfim, então, o empreendedor com nome sujo também é algo extremamente complexo. Então, toma muito cuidado com o controle financeiro. Outra coisa, estude a área que você quer empreender. Hoje a gente vive num momento de grandes transformações digitais
E o que é feito hoje, daqui a um ano já não vai ser feito da mesma maneira. Então, muito estudo e muita visão de futuro de como as coisas elas estão se encaminhando. Uma outra coisa que é muito importante quando você está empreendendo, e foi uma coisa que eu demorei de entender, e que se eu tivesse entendido um pouco mais cedo seria muito interessante, tenha um mentor. Tenha uma pessoa próxima de você, que seja um empreendedor e que você possa bater um papo de 3 em 3 meses, de 6 em 6 meses, mostrar quais são as suas ideias, o que é que você está pensando, o que é que passou nesses últimos meses. Então, você tem uma pessoa de fora olhando o seu negócio, trabalhando ali como se fosse um consultor ou um mentor, é muito importante, principalmente por conta da experiência. A experiência empreendendo, ela é muito importante, porque a gente acaba, quando começa um negócio, às vezes começa sozinho e é muito solitário, às vezes você não consegue dividir, né, as suas dores, o que é que você está pensando, então é aquele negócio chamado eu presa, né? Então, isso é muito importante. Outra coisa é cuidado com sociedade. Muito cuidado com sociedade. A gente, de uma maneira geral, acaba buscando sócios ali da família. Mais cuidado ainda. As coisas precisam estar escritas. De quem é o que é que cada um deve fazer e a remuneração de cada um. Porque às vezes quando não dá certo, e aí você isso tem muito claro, você pode minimizar problemas aí futuros, tá? Outra coisa que é muito importante, é claro que a gente parte, nós negros de uma maneira geral, quando a gente parte para empreender, a gente parte bem atrás, bem para trás. Às vezes porque a gente não tem um pai ou uma mãe que tem uma grana ali para poder bancar, ou se naquele momento de dificuldade a gente não consegue buscar, né, por exemplo, um empréstimo ali familiar, porque tem uma conta que vai vencer e tal. Então, a gente tem uma série de dificuldades que são reais. Mas, ainda assim, cuidado com o espírito de reclamismo, tá? Então, aquela pessoa que fica reclamando o tempo inteiro, porque não vai dar certo, porque assim, porque assado, porque eu tô assim. Assim, abstrai isso e segue, tá? E começa com o que você tem e onde você está. Tá? Não tenta também colocar o chapéu onde a mão não alcança, porque isso também é extremamente problemático. E uma outra coisa que eu sempre gosto de dizer é quando você começa a empreender, a ter um negócio, tente sempre não ser apenas um empreendedor. Tente ser um empresário. Marcos, mas em que sentido? Um empresário, ele está olhando o negócio dele com a visão de crescimento. Ele está olhando o negócio dele com a visão de futuro. E por que isso é importante? Porque você não vai trabalhar apenas para conseguir colocar o dinheiro no bolso para você comprar a comida de amanhã. Você tem que começar a olhar o seu negócio com um sentido de crescimento. E esse crescimento é um crescimento para gerar riqueza, ter bens, ter posses, ter a sonhada casa própria, né? Ter seu carro, ter sua casa na praia. E isso não vai acontecer se você tiver com um pensamento simplesmente de comprar um almoço para poder pagar a janta. Então, você precisa olhar o seu negócio para o futuro, um negócio com a visão de crescimento e um negócio para você gerar riqueza para você, para sua família, e de maneira com que você possa ajudar e apoiar também outras pessoas. Então, é muito cuidado com esses pontos. Assim, dá para a gente ficar falando aqui um tempão sobre dicas de como empreender, quais são os grandes problemas que a gente acaba tendo no início do empreendedorismo, mas eu vou deixar essas dicas aqui com vocês e vou passar aqui a bola para o Iago também, para que ele possa ter esse espaço aí e trazendo também a visão dele. Rapaz, seguindo um pouco a lenda de Marcos, eu vou trazer um pouco mais para a vivência assim, de quem começou em um outro processo.
Fora esses conselhos é super válido, literalmente estava anotando alguns aqui já para levar para a vida também. Mas assim, um que eu sempre trago é pesquisa. Vou reforçar o que o Marcos falou, pesquisa. Pesquisa sobre onde você quer atuar, pesquisa e pesquise muito. E sempre procura o diferencial. Tipo, não adianta você dizer que procurar um diferencial real para o seu negócio, que você está querendo criar, para a sua ideia que você está querendo desenvolver. E pesquisar, depois de pesquisar, validar a ideia com amigos, com pessoas próximas, trocando um pouco da ideia de tipo, eu tô com a ideia, o que você achar dessa ideia, trocar com amigos só para ver se, tipo, não é o melhor público para você validar assim, mas pelo menos só para ver críticas, opiniões fora do seu pensamento. Isso é bastante importante, mas depois validar no mercado, tipo, vou perguntar a algumas pessoas assim, que eu tenho um pouco de intimidade sobre, estou pensando em vender trufas, estou pensando em criar um aplicativo. Sempre trocar essa ideia, que aí você acaba desenvolvendo essa ideia a mais e percebendo onde são os gargalos e até os problemas que você pode ter no futuro. Mas isso sem desistir de colocar a ideia no mercado. É basicamente isso que Marcos trouxe, quase todos os conceitos que normalmente eu trouxe. Mas é muito mais assim, ser resiliente, que essa vida de empreendedor não é tão fácil assim, então é sempre tentar ser mais resiliente possível. E se for para desistir, eu sempre trago assim, sempre vai bater essa ideia de tipo, desistir do negócio. Se for para desistir, desista para algo bem maior do que você tipo tá desistindo hoje. Então, se for para desistir, pense não, vou desistir para construir algo 3 vezes maior do que eu construí antes. E é basicamente isso. Anotaram aí, gente? Anotem. São dicas de ouro para quem está pensando em empreender, como eles falaram, para qualquer tipo de negócio. É fundamental essas dicas, anotem. E agora eu vou chamar a parte do nosso Mão na Massa. E depois a gente volta para falar um pouquinho mais com os nossos convidados. Então, chama a galera aí do Centro de Inovação para a gente aprender com a nossa atividade hoje para a galera que está no empreendedorismo. Boa tarde, alunos, boa tarde, professores, boa tarde, gestores da Rede Estadual de São Paulo. Nós estamos aqui para mais um programa Mão na Massa e quero agradecer desde já o carinho, a audiência que vocês têm demonstrado ao longo de todas essas semanas. E como sempre, a nossa atividade de hoje é uma atividade que vai fazer um link com a discussão que a Naomi está fazendo lá no estúdio. E por falar nisso, desde já eu quero fazer uma pergunta para você que está nos assistindo. Você já teve uma ideia sobre um negócio, sobre um produto que você pensou em lançar, mas nunca levou adiante, simplesmente porque não sabia como? Qual o próximo passo? Qual que é a próxima etapa para eu conseguir concretizar o meu plano? Pois bem, hoje nós vamos falar do MVP, um conceito que vai ajudar você a testar suas ideias e validar essas ideias, mesmo antes de você investir no lançamento do seu produto. Eu sou o professor Marcelo e para falar desse tema aqui comigo, eu trouxe o professor Rodrigo. Boa tarde, alunos, boa tarde, professores e boa tarde, gestores da rede. Hoje nosso tema é Tive uma ideia e depois. Antes de darmos início à nossa aula, vamos ver qual é a habilidade e qual é o objetivo da nossa aula de hoje. A habilidade que nós vamos trabalhar hoje é reconhecer e utilizar metodologias de projetos inovadores, plano de negócios, design thinking, Canvas, mapa mental e outros. Selecionar informações do ambiente no seu projeto empreendedor. E o objetivo da nossa aula é aprender a realizar uma ação empreendedora. Então, hoje nós vamos trabalhar junto com vocês como que a gente pode iniciar uma ação empreendedora. E eu passo essa pergunta para o professor Marcelo. Professor Marcelo, como que podemos iniciar uma ação empreendedora? Professor Rodrigo, sabe que um dos principais problemas enfrentados por todo empreendedor quando está iniciando um negócio
é exatamente esse, é saber, poxa, depois que eu tiver a ideia, qual que é o próximo passo? Qual que é a próxima etapa que eu tenho que realizar para eu conseguir concretizar o meu plano? Bom, a gente está falando aqui de um empreendedor que geralmente vai buscar essas informações no universo da administração, no mundo da administração. E quando ele chega lá nesse universo, nesse mundo para buscar informações, o que ele ouve geralmente é que o primeiro passo, depois que você teve a ideia, é elaborar o seu plano de negócios. Muito bem. E o que vem a ser esse plano de negócio? Geralmente envolve a criação de um texto longo em que se faz a descrição tanto da oportunidade que o empreendedor está vislumbrando, quanto do problema que ele procura resolver e a solução que ele quer apresentar. Também é comum se ouvir que é preciso elaborar também uma projeção. E o que vai ter nessa projeção? Geralmente nessa projeção pede-se que se coloque fluxo de caixa, receita, lucros, e às vezes é por um prazo longo de tempo, às vezes pelos próximos 5 anos. E só depois dessa etapa de ter elaborado o plano de negócios é que o jovem empreendedor vai passar para a próxima fase. Não é isso, professor Rodrigo? Então, depois que ele elabora o seu plano de projeto, ele vai buscar recursos. Então, ele vai atrás de pessoas que possam investir no seu negócio, ele vai captar recursos e depois disso, ele vai lançar o seu produto no mercado. No entanto, pessoal, é comum isso não dar certo. Por quê? Ele não valida as hipóteses. Ele acaba desperdiçando dinheiro e acaba desperdiçando o seu tempo. Por conta disso, que a gente vai falar para vocês hoje o conceito que é denominado Lean Startup, que vai na contramão do que é ensinado no universo da administração. Então, tanto eu quanto o professor Marcelo vamos mostrar para vocês o que é essa Lean Startup. Certo, professor Marcelo? É isso mesmo, professor Rodrigo. Sabe que Lean significa enxuto? Então, quando você pensa em Lean Startup, você já pode, numa tradução livre, traduzir como startup enxuta. O conceito é bem simples, gira em torno de você identificar e eliminar qualquer tipo de desperdício nesse processo. Existem 3 pilares que são apontados geralmente como aqueles sustentadores desse conceito de Lean Startup. Nós vamos falar um pouquinho desses pilares. O primeiro deles seria a elaboração de um modelo de negócios. O que o empreendedor tem que ter em mente desde o início é que, e é importante ter clareza nisso, é que se ele não lançou o produto ainda, ele ainda está na fase de estudos, de pesquisas, tudo que ele tem em mãos, na verdade, são apenas hipóteses. E essas hipóteses precisam ser testadas. Então, quando você está trabalhando com o conceito de Lean Startup, a orientação é que ele abandone, deixe de lado aquele longo relatório que a gente estava falando agora, o plano de negócios, e se sirva, por exemplo, de uma ferramenta como um Canvas, onde ele vai poder elaborar o seu modelo de negócios. Esse seria o primeiro pilar do qual a gente está falando. O segundo pilar tem a ver com a testagem de hipóteses. Ora, a gente acabou de falar que o que o empreendedor tem de início são apenas hipóteses e ele vai precisar testar essas hipóteses. Testar como? A gente vai testar por meio de uma abordagem que a gente pode chamar de desenvolvimento com o cliente. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que você vai realmente pegar um produto, colocar na mão do cliente e esse cliente vai poder te dar feedbacks, vai poder te dar uma devolutiva do que ele achou desse produto. É lógico que, a depender do produto, determinadas informações vão ser muito importantes para você. Então, se você tem um aplicativo, se você tem uma plataforma, você vai receber algumas informações do tipo, poxa, eu não entendi qual que é o valor agregado dessa plataforma, eu não achei essa plataforma muito dinâmica. Ou se você está lançando outro tipo de produto, você quer lançar um produto alimentício no mercado, você também pode testar esse produto. Você vai receber informações muito importantes. Por exemplo, o seu cliente pode dizer, eu não gostei dessa embalagem, eu não gostei das cores que foram escolhidas, não gostei do nome do produto. Diversas informações que vão ajudar você a fazer melhorias nesse produto. E agora nós já estamos falando então do terceiro pilar, que é exatamente esse desenvolvimento ágil.
Em que consiste o desenvolvimento ágil? Exatamente nesse processo de eliminar qualquer tipo de desperdício, qualquer tipo de perda de tempo ou de recursos que você teria investido nesse produto. Então você vai desenvolver um produto de forma ágil e interativa e que vai poder sendo incrementado ao longo do processo. Então, professor Rodrigo, o que a gente está falando aqui é que a gente tem uma metodologia, a Lean Startup é uma metodologia que gira em torno praticamente de quê? De interação com o cliente, testagem dessas hipóteses e melhorias que vão acontecendo ao longo do processo. Então, professor Rodrigo, de modo resumido, o que a gente pode dizer é que esse conceito de Lean Startup gira em torno, basicamente, de uma interação com o cliente, gira também em torno de uma testagem dessas hipóteses e, além disso, nós temos aí a melhoria que é constante, que vai acontecendo nesse produto. Então, tudo isso a gente tem que ter em mente que deve acontecer antes do lançamento definitivo desse produto. Então, a gente passa para o próximo slide, que é falar sobre o MVP. O propósito do MVP é gastar menos recursos, gastar menos tempo e ser mais eficiente. Certo, professor? Eu, com MVP, eu consigo projetar melhor o meu negócio? Exatamente, professor Rodrigo. O que a gente pode dizer inicialmente é que o MVP é como se fosse uma versão beta do produto. Exatamente, é uma versão que foi desenvolvida assim de forma mais fácil, mais ágil, mais econômica, com menos funcionalidades do que teria o produto final. Tudo bem? Só que já é uma versão que pode ser testada, ela pode ser enviada para um público-alvo e esse público-alvo vai ter condições de, mesmo com essa versão com menos funcionalidades, que ainda não é o produto final, vai ter condições de dar feedbacks, vai ter condições de dizer o que achou desse produto e você, como empreendedor, vai ter condições de fazer melhorias caso seja necessário. Veja, professor Rodrigo, então, qual é a importância de se elaborar um MVP para o empreendedor que está iniciando. Se ele tem um produto que ele vai poder testar antes, mesmo com as mínimas funcionalidades, ele já sabe se esse produto vai ser viável, se ele vai ter uma aderência ou não do cliente. E é pensando nisso, professor Rodrigo, que a gente hoje vai falar um pouquinho do Canvas MVP. E o que é o Canvas MVP? É exatamente uma ferramenta que vai nos auxiliar a elaborar esse produto mínimo viável. É uma ferramenta que é exatamente esse painel que você está vendo aqui na tela, que contém as informações necessárias para todo produto mínimo viável que você pensar em fazer. Então veja que a gente, nesse momento, a gente vai falar um pouquinho aqui de modo geral, mas daqui a pouco vocês vão ter exemplos. A gente preencheu essa planilha, a gente pensou num negócio para exemplificar para vocês, mas a gente vai falar um pouquinho de modo geral aqui do que quer dizer cada uma dessas informações. Então a gente tem ali a proposta do MVP, que na verdade você vai preencher com a visão geral desse MVP. Você vai dizer o que é esse negócio e quais seriam os valores que estão agregados a esse negócio. Por que o cliente vai achar que esse produto é um diferencial, é um produto inovador, é um produto que vale a pena ser adquirido. Então é muito importante você também, além de ter essa visão geral do MVP, é importante que você já pense nas personas. E o que seriam essas personas que a gente colocou ali no painel? As personas nada mais são do que aqueles potenciais clientes, é o público-alvo que você pensa em atingir com esse produto que você está pensando em lançar no mercado. Então, a depender do produto, você vai ter determinadas personas, determinadas pessoas que compõem o seu público-alvo. Dependendo do produto, é importante você até mapear que tipo de comportamentos essas pessoas têm, qual a região geográfica que essas pessoas se localizam. Então, tem algumas informações que vão variar aí dependendo do produto, se é um produto físico, se é um produto digital. Para além disso, o nosso painel também vai contar com uma jornada. E o que a gente quer dizer ali com a jornada? Bem, o seu cliente, aquela persona que você tem como público-alvo, ela vai interagir de alguma forma com o produto que você quer lançar. E é essa interação que ela vai ter com o produto que a gente está chamando de jornada. Tá bom? A gente vai ver um exemplo, a gente vai preencher e vocês vão entender melhor o que quer dizer isso. Mas
já entendam que, a depender da jornada, da interação que o seu cliente vai ter com o produto, também já vai definir, já vai determinar qual que é a funcionalidade que o seu produto vai ter. Não é isso, professor Rodrigo? Sim, professor Marcelo. Então, pessoal, depois de nós termos visto a proposta do MVP, as personas e as jornadas, então a gente vai mostrar qual que são as funcionalidades desse plano que nós estamos fazendo. Depois disso, o resultado, qual será o resultado esperado? O que eu posso disponibilizar para meu cliente? E as métricas que eu tenho que mostrar, como que eu posso validar essas hipóteses? Será que eu posso validar uma hipótese que não leve prejuízo para meu cliente? E por último, nós veremos qual vai ser o custo e qual será o cronograma desse projeto MVP. Pessoal, a gente vai mostrar agora como que a gente pode estar alencando, colocando as informações no nosso projeto MVP. Se vocês quiserem participar, peguem uma folha de caderno, peguem uma régua e façam aí junto conosco aqui aí na casa de vocês, que vai ser muito interessante, tanto para nós aqui quanto para vocês aí. O primeiro slide que a gente projetou aqui é a plataforma de cursos e aulas sobre cultura maker. Ou seja, nós pensamos numa plataforma que fale sobre cultura maker para a área da educação. E também nós pensamos em iniciar uma plataforma que seja diferenciada, que atrai esse cliente. E qual é a persona que a gente vai buscar? Como estamos falando na área de educação, as personas, ou seja, o nosso público-alvo vai ser os professores e os alunos. Além dos professores e dos alunos, nós pensamos também em colocar os empreendedores digitais. Por que empreendedores digitais? Porque quando o professor lança a sua aula lá no nosso MVP, esse empreendedor digital ele pode atrelar o seu produto às aulas da cultura maker do professor. Depois de nós termos feito a proposta do MVP, de nós termos buscado as nossas personas, ou seja, o nosso público-alvo, é aí que a gente vai validar a jornada. Certo, professor Marcelo? É isso mesmo, professor Rodrigo. Lembra que a gente falou agora há pouco que a jornada diz respeito àquela interação que o seu cliente vai fazer com o produto? Então, pensando aqui numa plataforma de aulas que tratem de cultura maker, a gente já viu qual que é o valor agregado dessa plataforma. É uma plataforma que vai conseguir reunir num lugar só apenas aulas que contemplem cultura maker. Então já é um valor agregado que outras plataformas não têm, por exemplo. A gente já definiu quais são as nossas personas. No nosso caso, temos professores e alunos, além dos empreendedores digitais. Mas a gente sabe que eles vão fazer interações com esse produto. A gente aqui está falando da nossa jornada. A jornada, então, é a interação. Como que ele interage com esse produto? No nosso caso, por nós termos uma plataforma digital, esses professores, o que eles fazem? Eles cadastram aulas no nosso produto. Eles cadastram aulas e cadastram cursos também. E no nosso caso, nós também temos os empreendedores digitais que vão interagir como? Às vezes acessando o próprio relatório de vendas que essa ferramenta vai oferecer. Então vocês vejam que, a depender da jornada que nós temos, nós teremos também funcionalidades que estão relacionadas a essa jornada. Então se o nosso cliente em potencial, ele precisa cadastrar aulas, na nossa funcionalidade nós vamos ver que precisamos colocar pelo menos que seja possível cadastrar aulas, que seja possível gerar um relatório de vendas. Então, como a jornada exige determinadas interações, a funcionalidade também está atrelada a isso. O nosso próximo passo também é definir o resultado esperado desse produto, desse MVP. Qual é o resultado que ele pode ter adquirindo a nossa plataforma? Então, a priori, ele vai ter 100 novas aulas no mês, ele vai ter 50 cursos e ele vai ter 300 vendas no mês. Esse é o resultado esperado que a plataforma vai disponibilizar para esse cliente, ou seja, esse professor, ou esse aluno, ou esse empreendedor digital. Depois disso, nós vamos validar as hipóteses. Então, quais serão as hipóteses que nós podemos validar para esse cliente? Quantidade de novas aulas, quantidade de novas vendas. Então, através disso, a gente pode mostrar para o cliente que ele vai ter várias hipóteses de mercado, que ele, adquirindo a nossa plataforma, essa ideia é uma ideia mais amplificada, uma ideia simples que vai economizar tempo e vai economizar dinheiro. Bom, e por fim,
mas não menos importante, nesse plano de MVP que a gente está chamando aqui, que é o Canvas MVP, a gente tem que prever um custo e um cronograma. Isso quer dizer o quê? Que embora o seu produto ainda não seja aquele produto final, aquele produto já acabado, pronto para ser lançado no mercado, é um produto que tem menos funcionalidades do que teria aquele produto final, ele ainda prevê um custo. No nosso caso aqui da nossa plataforma, a gente fez uma previsão de que com R$ 1.500 a gente consegue criar uma plataforma usável e incrementável. Também fizemos uma previsão aqui de um prazo em 3 semanas para a gente conseguir colocar essa plataforma de modo usável e incrementável à disposição do nosso cliente. A gente procurou aqui trazer então uma ferramenta que é muito importante para você, jovem empreendedor que teve uma ideia e não sabe qual que é o próximo passo, o que fazer depois disso. A gente sugere que você explore um pouquinho mais, pesquise sobre o Canvas MVP, veja se ele se adequa ao produto que você pretende lançar, e isso com certeza vai ajudar muita gente a evitar desperdício de dinheiro, desperdício de tempo e poder testar hipóteses, poder testar um produto e antes mesmo de lançar esse produto no mercado, já ter algo a esperar, algo que ele saiba que vai gerar um resultado e não apenas uma mera aventura, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado da aula, eu espero que tenha sido útil para todos vocês. Se vocês gostaram, pode mandar mensagens para a gente pelas nossas redes sociais, nós estamos aí em vários locais. E não se esqueçam de assistir na semana que vem mais um programa. Toda terça-feira nós estamos indo ao ar com o programa Mão na Massa. E muito obrigado pela audiência e pelo carinho de todos. Obrigado, pessoal, pela audiência, pela paciência e pela participação. Até mais. Oi, obrigado, professores, pela parte mão na massa desse nosso programa. Já estamos chegando nos nossos minutinhos finais. Queria passar a palavra para os nossos convidados, para eles darem uma mensagem final, né, para os nossos estudantes, para os nossos professores, e também falar, né, onde a galera encontra vocês, se vocês têm algum evento, alguma coisa próxima também para comunicar para a galera. Esse é o espaço de vocês. Passar a palavra para o Marcos. Então vamos lá, né? Então agradecer aí mais uma vez o convite e é o seguinte, empreender é muito legal, tem seus percalços, tem seus problemas, mas é um caminho importante, principalmente ele é um caminho importante para a mobilidade social. Você trabalhar vendendo a sua hora como CLT é importante, é interessante. Você vai conseguir gerar riqueza com isso? Em alguns trabalhos, sim, mas na maioria deles, não. Então, empreender acaba sendo uma possibilidade de você gerar riqueza. É claro que se você olhar com um olhar empresarial, não simplesmente olhar com aquele olhar que eu preciso ter um negócio, que eu vou simplesmente pagar as contas, preciso olhar mais para frente. É claro que isso não é fácil, falar é facílimo, mas fazer já é outra história, mas é completamente possível. E também, se empreender não for a sua, tranquilo, tá? Então, empreender não é todo mundo que tem gana de empreender. Assim, cuidado também com essa coisa de tá todo mundo falando de ser empreendedor, empresário e tal. Nem todo mundo tem um perfil para ser empresário. E isso é importante. Tem pessoas que têm perfil para ser um ótimo e um excelente colaborador, um ótimo e excelente empregado. Então, é bom você também se entender quanto a isso, tá? Então, para tentar não forçar algo que não é para você. Porém, as possibilidades enquanto se empreende são diferentes. Você acaba tendo uma certa autonomia
uma certa liberdade de tempo, mas você acaba, por exemplo, trabalhando sábado, trabalhando domingo, trabalhando feriado, tem muito disso. Tá? Então, tem pessoas que não têm esse perfil de ter que pegar e cair para dentro mesmo, como a gente fala aqui na Bahia, para poder pegar para resolver os pepinos que se empreender. É um caminho fantástico, de muitos aprendizados e também de muito desenvolvimento, mas é bom você olhar se é para você. Enquanto homem negro empresário num mercado que é um mercado de alto padrão, o que eu trago para vocês aqui é o seguinte: é completamente possível. É claro que os caminhos são mais complexos, mas é totalmente possível, principalmente se você quer. É claro que existem muitas barreiras, né, para nós que somos negros. E dizer que isso não existe, precisa se tomar muito cuidado com esse discurso. Porque não existe. Porque se você tem um sonho, não é assim. Você vai ter que pegar, você vai ter que ter meta, você vai ter que ter objetivo, e você vai ter que correr atrás desse seu objetivo para poder fazer acontecer. Não vai cair do céu. Não vai cair, como a gente fala aqui, de mão beijada. Não vai. Você vai ter que correr atrás. E, às vezes, você vai ter que dedicar uma vida inteira para isso. Tem pessoas que acertam logo. Não tem muitas dificuldades. A depender do segmento, a depender do momento que ele está entrando, a depender do mercado. Mas a maioria das vezes, você não acerta. A maioria das vezes, você vai errar. E mesmo depois do erro, é importante continuar. Vai continuar do mesmo jeito? Não vai. Você não vai ficar errando, cometendo os mesmos erros o tempo inteiro. Então, é toda uma questão de evolução pessoal, inclusive, quando a gente vai falar em empreender. E é um caminho possível, principalmente para mobilidade social. Então, eu deixo aqui o meu arroba, Marcos com U, Marcos Casais, C-A-S-A-I-S, acho que não está escrito aí meu nome. Quem quiser bater um papo, tiver uma ideia, enfim, pode me chamar lá no direct. Pode ser que eu demore um pouquinho de responder, mas eu respondo. E parabenizar, agradecer e parabenizar o evento, parabenizar a ação, e fazer com que esse tipo de informação possa chegar a mais jovens e que outros jovens que tenham referência. Quando eu comecei a empreender, eu não tinha referências negras. E isso faz muita falta. Então, hoje, tem pessoas que, principalmente com o advento da tecnologia, com a internet, Instagram, Facebook, você consegue ter mais acesso e ver o que essas pessoas estão fazendo. Mas é importante você ter uma pessoa em quem você se espelhar. Pode ser um ex-chefe, como foi meu caso, assim, era um homem branco, né? Mas quando eu vi ele empreendendo, eu achei bem legal o que ele fazia. Mas pode ser um ex-chefe, pode ser um tio, um primo que empreende, que tem um negócio, né? Enfim, pode ser uma pessoa que você viu ali na internet, que leva esse tipo de conteúdo sobre empreendedorismo, e você pode seguir essa pessoa. Acho que é um caminho bem bacana. E entender que é possível. Completamente possível. Vai ser facinho, Marcos, para algumas pessoas um pouco mais fácil, para outras nem tanto. Então, empreender é uma grande solução para mobilidade social. E por aqui, muito obrigado. Passando aí a bola aí para o Iago. Rapaz, vou falar até rápido. Assim, um conselho que eu costumo deixar sempre, em qualquer lugar que eu vou,
se arrisque. Se você gosta de empreender, realmente se arrisque. Vai para cima. Se também não tiver, como o Marcos falou, não tem problema. Mas é entender que vai ter altos e baixos e você vai ter que se arriscar sempre. O empreendedorismo é risco, você se abster de várias coisas para estar conquistando isso. Passando um pouco dos meus contatos, meu Instagram é Iagos Santos 7 e no LinkedIn é Iagos Santos 2. Pode me chamar lá para bater um papo, perguntas, qualquer coisa pode chamar lá. Fechado. Muito obrigada mais uma vez, Iago, Marcos, e até a próxima. Tchau, gente.